Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje gravando a 12ª lição da nossa escola bíblica dominical. Chegamos já ao final do trimestre, só tem mais essa lição e mais a 13ª lição. E hoje nós vamos estudar a 12ª lição, que tem como assunto um caráter missionário da igreja de Jerusalém. E o texto áureo da nossa lição diz que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos, capítulo 11 e o versículo 20. A verdade prática da nossa lição diz que faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Então são essas matérias que nós vamos estudar, meus queridos irmãos, nessa lição, A lição de hoje ela tem um caráter missionário, se tratando da igreja de Jerusalém, aonde nós vemos que pós a igreja ela ser atacada, ela ser perseguida, os irmãos que saíram diante da perseguição, que foram embora, por onde eles passavam, eles iam proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, que esses irmãos eles não tinham nenhuma, vamos dizer assim, preparo, Quer dizer, bíblico, nenhum preparo escatológico, vamos dizer assim, de matérias se tratando da palavra de Deus. Mas a Bíblia, irmãos, é enfática em dizer que Deus capacitava aqueles irmãos para que eles, aonde chegassem, falassem do amor de Deus. E você vê aí a expansão da igreja se dando por pessoas leigas, que não tinham o mesmo conhecimento, vamos dizer, que os apóstolos e tantos outros. Mas esses irmãos saíram pregando o evangelho de Jesus Cristo e a igreja cresceu. Então a introdução da nossa lição, ela diz que no evangelho, como no evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Aí ele diz que conhecer esse fato ele é relevante, porque pela primeira vez os cristãos em Jerusalém, eles levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. E ele diz que nesta lição ainda estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por grupos de cristãos refugiados, vítimas de perseguição, que sobrevieram sobre Estevão em Jerusalém. Então ele diz que esses crentes, mesmo sendo leigos, olha o que ele diz aqui bem interessante, até eu já falei no começo da minha fala, sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas de, sobretudo, nos levar a agir como eles. Então, meus irmãos, nós vamos estudar nessa semana, nessa lição, acerca da expansão da igreja de Jerusalém, daqueles irmãos não apóstolos, que em meio à perseguição, os irmãos sabem que quando mataram Estevão, a lição passada trata disso, quando mataram Estevão, houve uma grande perseguição e a igreja se espalhou-se. E por onde a igreja se espalhou-se, meus amados irmãos, eles não ficaram calados. Eles abriram a sua boca e anunciaram a Cristo. Nas cidades que eles chegavam, eles falavam do amor de Jesus àquelas pessoas e as pessoas se compungiram os seus corações e aceitavam a Cristo como Salvador das suas vidas. Essas pessoas não tinham nenhuma formação acadêmica, não tinham nenhuma formação, vamos dizer, teológica, nenhuma aula ainda dada a eles para que eles saíssem na evangelização do mundo, das pessoas, mas eram pessoas, irmãos, simples, eram pessoas de culturas, vamos dizer, diferentes, mas eram pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, para levar o evangelho de Jesus. E aqui eu digo, irmãos, que ser um acadêmico é muito importante, é muito bom, é muito proveitoso, ter conhecimento, ter estudado. Olha, irmão, é indispensável. Mas o que eu quero trazer para você aqui, já de início dessa introdução, é que assim como Deus ele usa um acadêmico, usa uma pessoa que se expressa bem, usa umas pessoas que sabem pregar bem, usa pessoas de cunho teológico elevado, ele usa, mas eu quero dizer a você também que Deus ele usa pessoas leigas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas novas convertidas. Deus usa. É bem verdade
Que nós vamos ver aqui ao longo da lição, que logo que esses irmãos ouviram a palavra de Deus, lá na cidade de Antioquia, você vai ver que a igreja de Jerusalém, tomando conhecimento disso, ela envia alguém para discipular, para ensinar esses irmãos. Então, o primeiro ponto da nossa lição aqui, ele fala de uma igreja com consciência missionária. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, ardia nos seus corações a chama missionária, a chama de levar o evangelho a outras pessoas. Olha, irmãos, esses irmãos eram perseguidos, esses irmãos eram mortos, esses irmãos eram procurados. A Bíblia diz que Paulo, após a morte de Estevão, lançaram-se as vestes de Estevão aos pés de Paulo, de um jovem, né? A Bíblia diz, chamado Saulo, irmãos, e diz que Saulo, ele sentiu o faro, né? Ele aspirava a maldade contra a igreja, para perseguir a igreja, meus amados irmãos, mas os irmãos, eles não se intimidaram. Por onde eles passaram, por onde eles passavam e chegavam, eles não se intimidavam com medo de A ou de B, ou de qualquer que seja a perseguição. Então, isso é um exemplo, diz a introdução. Não apenas, irmãos, a nos encorajar, né? Não apenas deve ser visto, vamos dizer assim, como inspiração, mas também deve ser visto exatamente como fonte de exemplo, para que eu e você possamos também trilhar nesse mesmo caminho sem temer. Irmão, não podemos afrontar, não. Nós não podemos afrontar ninguém, mas nós podemos exatamente, meus amados irmãos, pregar a palavra de Deus na sua essência, tá certo? Então, o primeiro subponto, ele fala do evangelho para além das fronteiras de Israel. Lembrando, meus irmãos, que a nossa introdução e a nossa lição, ela é composta da introdução e de três importantes objetivos, né? Que o primeiro é destacar o papel da missão cristã, do papel da dispersão cristã, na expansão missionária da igreja primitiva. O segundo é enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E o terceiro e último objetivo é valorizar, olha o que eles valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Né? E a nossa lição, esses aqui são os objetivos a ser alcançados. E a nossa lição é 3 pontos, basicamente 3 pontos, com 3 subpontos. Né? E diz o primeiro subponto, que é o evangelho para além das fronteiras de Israel. Então ele diz o quê? Ele diz que Lucas, né, sobre essa ascensão do seu livro, ele faz referência aos cristãos, aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Eles caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Está lá em Atos, no capítulo 11. E observamos que, com essa passagem bíblica, faz um paralelo em Atos 8, de 1 a 4. Onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã, assim como Filipe, que foi em razão da perseguição e levou o evangelho à cidade de Samaria. Da mesma forma, esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Eles, irmãos, perseguidos, mas não tímidos. Eles afrontados, mas não recuaram da sua missão. Tinham consciência no seu coração que essa palavra, ela precisava ir adiante. Ela não poderia... Ora, o evangelho já tinha sido pregado em Jerusalém, já tinha sido pregado ali por Samaria, já tinha sido pregado nas regiões circunvizinhas de Jerusalém. Porém, meus amados irmãos, a ordem de Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, era que eles seriam testemunha. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a terceira parte da ordem de Jesus ainda não havia se cumprido. E para que isso se cumprisse, o que parece, irmãos, é que os irmãos eles estavam acomodados, né, em Jerusalém. Você veja que, irmãos, Jesus ele utiliza, eu até disse isso na outra lição, irmãos, de uma coisa que aos nossos olhos parece ser terrível, né? A morte de Estevão. Mas aqueles algozes de Estevão que mataram ele, não sabiam que estavam fazendo parte de um propósito de Deus para a expansão do seu evangelho. Com a morte de Estevão, irmãos, a igreja saiu de dentro de 4 paredes, a igreja saiu pregando, Filipe foi para Samaria, e aqui nós encontramos agora esses irmãos que foram dispersos, meus irmãos, andando por tudo quanto era canto e pregando o evangelho, e chegaram à igreja de Antioquia, na Síria, cheio do fervor de Deus, cheio de alegria, de força, de vontade, de desejo
de falar do amor de Jesus. É assim, meus irmãos, que é um crente cheio do Espírito Santo, ele sente no seu coração essa chama de não ficar somente para ele a mensagem do Evangelho, a salvação que lhe alcançou, ele quer que ela seja expandida, ela quer que outros também conheçam a verdade que salva, que liberta, que transforma. Então eles, com aquele fogo e aquele desejo no coração, saíram por causa da perseguição e anunciaram Jesus além das fronteiras de Israel, tá certo, meus irmãos? Esse ponto, ele é muito importante para que a gente saiba, meus irmãos, que era um cumprimento de Jesus que a igreja se expandisse por onde quer que ela fosse, tá certo? O segundo subponto da nossa lição, ele trata exatamente dos cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Então, o que é que ele diz? Ele diz que esses cristãos dispersados, após fugirem, né, de uma perseguição feroz, eles não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, em Chipre e também em Antioquia. O que nós vemos, irmãos, são cristãos conscientes de que a missão de testemunhar da sua fé, aonde quer que tivessem, era uma realidade. Era uma realidade da igreja de Jerusalém. Então, eles haviam sido comissionados. O que ele diz aqui? Eles haviam sido comissionados para isso. Por quê? Por Jesus, apesar de não ter nenhuma formação, vamos dizer assim, teológica, nenhum conhecimento, nenhuma instrução ainda disso, mas eles foram comissionados por Jesus, porque Jesus diz lá em Mateus, também diz lá em Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então essa ordem de pregar o evangelho, ela engloba toda a igreja, tanto a criança como o ancião, como o jovem, como a mulher, todos nós que um dia fomos chamados por Jesus, pela sua salvação, pelo seu infinito amor, irmãos, estamos incumbidos de levar essa salvação a outras pessoas também, tá certo? Glória a Jesus por isso. Então ele diz, olha, somente cristãos participantes de uma igreja consciente da sua tarefa missionária agem dessa forma. Então eles não perdem o foco, anunciam o Senhor, irmãos, diante de qualquer circunstância. Olha, irmãos, uma igreja que tem o foco missionário, que tem o desejo missionário. Olha, eu vou dizer uma coisa, por exemplo, a nossa igreja na cidade de Patu, no ano de 1976, irmão, Deus aqui nessa igreja operou de forma grandemente, levantando o primeiro missionário, pastor de saudosa memória, José dos Santos Liras, que já partiu para a eternidade. Foi o primeiro missionário enviado pela igreja de Patu, em parceria com a igreja de Mossoró, irmãos, para um país fora, transcultural, aonde ele formou uma igreja, aonde, meus amados irmãos, lá hoje tem uma igreja com pastores, com presbíteros, com diáconos e auxiliares, irmão, diante de uma chamada. Olha, irmão, deixar a sua pátria, deixar a sua terra natal, enfrentar as dificuldades financeiras, dificuldades climáticas, língua diferente, não é nada fácil, mas o que eu quero dizer, quando o fogo do Espírito Santo e a chama missionária arde no coração, o camarada ele abandona tudo e vai cumprir a sua missão. Então era isso que estava no coração dos irmãos na igreja de Jerusalém. Esses que foram perseguidos, o desejo no seu coração não era de ficar em casas, não era de ficar escondidos, não era de temer, mas o momento naquela hora, o que permeava no seu coração, o que agia, a força que lhe movia maior, era a força da chama da missão, de levar a palavra de Deus àqueles irmãos. Então, não importa, meus irmãos, a circunstância. Olha, é bem verdade, irmãos, que os irmãos naquela época, eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos. Olha, eu estou falando aqui para vocês através desse vídeo, irmãos? E sabe lá Deus quantas pessoas alcançam. Os irmãos não tinham essa tecnologia, não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha nada. Mas uma coisa esses irmãos tinham, ele tinha o desejo de anunciar a Cristo a outras pessoas. Olha, irmãos, com isso eu quero dizer, muitas vezes, às vezes a gente está em casa, irmão, no conforto da nossa casa, até para assistir um culto, a igreja do lado de casa, a gente bota uma dificuldade, a gente diz que está com dor de cabeça, diz que está com uma dor na perna, diz que está incomodado, irmãos? Mas diante da perseguição desses irmãos, eles avançaram na pregação do evangelho e a igreja foi expandindo. E eu estou falando aqui para você hoje porque nós somos fruto. E você que está me ouvindo aí, que confessa Cristo como Salvador da sua alma, você é fruto. Você é fruto dessa expansão.
Esses homens incendiaram o mundo, irmãos, e no dia de Pentecostes, Pedro pregou ali quase 5.000, né? Pessoas se converteram ali. Aquele povo saíram pregando o evangelho por tudo quanto foi canto. Abrangeu, irmãos, inúmeras cidades, chegou a países e chegou até a cidade de Patu, no ano de 1946, irmãos, e eu sou fruto da expansão da igreja. Eu ouvi a mensagem do evangelho através de irmãos que já tinham sido alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, os cristãos, eles foram dispersados, mas eles tinham consciência da chamada, que não podiam ficar parados, tinham que levar Cristo adiante. Tinham que levar Cristo adiante às nações. Irmãos, se esses irmãos se acomodam, eu tenho certeza de que Jesus tinha feito algo diferente para que eles se dispersassem. Mas, irmãos, a Bíblia diz, se nós se calarmos, até as pedras clamarão. Irmão, por quê? Porque Jesus tem urgência em salvar a alma do perdido, irmãos. Alguém acha que quando morre alguém que faz o mal, né? Aí alguém diz assim, rapaz, Deus está feliz. Está não, irmãos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que parte sem a salvação, né? E Deus disse, olha, é obrigação nossa pregar o evangelho, porque Deus disse ao profeta Ezequiel, Deus disse, olha, Ezequiel, se o ímpio morrer na sua iniquidade e você não anunciar a ele que ele está errado, tem a coisa, na sua iniquidade ele vai morrer. Agora eu requererei da sua mão o sangue dele. Agora, se o ímpio morrer na sua iniquidade e você avisar a ele que ele está errado, ele vai morrer na sua iniquidade, mas você está livre do sangue dele. Então é obrigação, meus queridos irmãos, nossa. Não espere o pastor mandar, não espere alguém fazer grupo. Você, às vezes, a igreja de tal canto não evangeliza. Se prontifique, né? Junte um, junte dois, peça literatura, adquira literatura, saia falando de Jesus no hospital, saia falando de Jesus nas escolas, aonde quer que você vá, fale de Jesus para as pessoas. Não precisa ir além de fronteiras, não. Você tem pessoas do seu lado que precisam ouvir, pessoas que estão com suas vidas não destruídas, pessoas que estão com suas vidas atribuladas, que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus, e às vezes nós nos acomodamos e não falamos de Jesus para essas pessoas, e vem acontecer o pior, e às vezes a gente fica se culpando porque não falamos de Jesus para ela. Mas, irmão, não importa a circunstância, não importa a situação que estejamos, sempre devemos falar de Jesus, seja pessoalmente, seja através de redes sociais, seja através de uma ligação, não importa, mas fale de Jesus. Paulo disse, não importa, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ele diz, inste, em tempo e fora de tempo. Inste ali é insista, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porque tem pessoas se perdendo ainda, meus irmãos, por causa da falta da pregação do evangelho de muitos, que tem negligenciado. E o terceiro e último subponto, do primeiro ponto ele fala leigos, cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito Santo. Então, Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para a cidade de Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolítica, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro, irmãos, que fora esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia. Uma das mais relevantes e importantes cidades, Glória a Jesus por isso. Eram cristãos anônimos e leigos, Eles não são presbíteros. Olha o que ele diz aqui, meus irmãos. Eles não são contados entre apóstolos, diáconos ou presbítero. Contudo, irmão, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho, E foram bem-sucedidos, porque a boa mão do Senhor estava com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo, que faz toda a diferença. O que fica em destaque, irmãos, portanto, não era o ofício, o cargo, mas a capacitação do Senhor. Tem pessoas, irmãos, aí eu não vou pregar porque eu não sou auxiliar, aí eu não vou pregar porque eu não sou diácono, aí eu não vou pregar porque eu não sou presbítero, não sou pastor, não sou missionário, mas a prova disso aqui, irmãos, era que eram cristãos aqui, que eram leigos, que não tinham formação teológica, que talvez fossem até novos convertidos na fé, não tinham instrução, mas esses irmãos não se deixaram abater porque ninguém tinha mandado. Tem pessoas, irmãos, que só faz se mandarem. A Bíblia chama esse tipo de gente que só faz o que manda de servo inútil. Aquele que só faz o que manda. Então não seja um servo inútil. Seja um servo obediente à chamada de Deus e pregar o evangelho. Irmão, mas eu não sei se você pode dar um testemunho da sua vida a qualquer pessoa e alguém vinha crer por causa do seu testemunho.
Irmãos, existe isso. Olha, Eliseu, a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu, ele passava, e uma mulher observou Eliseu com a sua família, e disse assim ao seu marido, olha, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Quer dizer, o testemunho que Estevão dava da sua vida, só em andar, as pessoas sabiam que ele era um servo de Deus, irmãos, e aquilo fala alto, aproxima as pessoas de Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, sem nenhuma desculpa, levar a palavra de Deus às pessoas, a exemplo da igreja de Jerusalém, meus irmãos. Você precisa entender isso, que a chamada para pregar o evangelho não é de pastor, não é de apóstolo, não é de diácono, é de todos nós. A chamada a pregar o evangelho, a levar o evangelho, não se importa se você é leigo, é bem verdade que eu já disse, precisa-se muitas vezes da capacitação, aqui nós vamos entrar no segundo ponto e falar sobre isso, né? Quando a igreja de Jerusalém toma conhecimento desses irmãos que tinham fundado o trabalho na cidade de Antioquia, eles enviam para lá Barnabé, meus irmãos, para ensinar aqueles irmãos, eles enviam para discipular aqueles irmãos, mas pregar é uma coisa, discipular é outra, irmãos, certo? Os irmãos, todos nós estamos incumbidos na missão de pregar. Agora, irmãos, para ensinar, Deus levanta, tem outras pessoas, como enviou para a igreja de Antioquia, tá certo? Então, meus irmãos, esse foi o primeiro ponto que tratou de uma igreja com a consciência, missionária, a igreja que entendia, em meio à perseguição, talvez dissesse, irmãos, olha, nós estamos aqui, mas fomos perseguidos, mas nós estamos aqui com a chama acesa, e chegava nos cantos e estava sendo perseguido por quê? Porque nós somos crentes, porque nós testificamos de Jesus. Aí as pessoas se interessavam para ouvir a mensagem, então eles anunciavam Jesus, irmãos, e era na certa, a salvação chegava na vida de todas as pessoas. Era uma coisa simples, mas era evangelho simples. Hoje as pessoas que complicam, irmãos, as coisas, mas o evangelho é simplicidade. O evangelho é amor, é cuidado, é zelo, é abandono das coisas, das práticas pecaminosas. O evangelho é coisa simples, não é coisa, meus amados irmãos, que alguém venha se espantar, não é a coisa nova, tá certo? Glória a Jesus por isso. Então ele diz mais aqui no segundo ponto da nossa lição, meus amados irmãos, ele trata de uma igreja com visão transcultural, Irmãos, a igreja de Jerusalém, onde eu já falei aqui no primeiro ponto, sobre exatamente, meus irmãos, que a igreja tinha sido evangelizada, pregada em Jerusalém, já tinha formado a igreja de Jerusalém, mas nas suas regiões circunvizinhas, mas precisavam ir além das fronteiras, E o segundo ponto, ele trata sobre isso, uma igreja como visão, com visão transcultural. Então, a cultura grega, a cultura, os seus irmãos de fala grega, os helenistas, ele diz assim, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo, chegaram a Antioquia e falaram aos gregos, Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para as pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então, irmãos, ao chegar na cidade de Antioquia, aqui uma curiosidade, lá na Bíblia está escrito, que na cidade de Antioquia foi aonde os discípulos eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que de cristão, irmãos? Veja que eles eram chamados de crentes, do caminho, mas aqui em Antioquia foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Irmão. Eles davam testemunho de Cristo e faziam exatamente o que Cristo fazia. E o que é ser cristão? É andar nas pisadas de Cristo. É seguir as orientações de Cristo, é viver com Cristo no seu coração. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, foi pela primeira vez que eles levaram a palavra a não-judeus, a pessoas que não eram convertidas à fé judaica. Eram pessoas que não tinham conhecimento, mas eles levaram exatamente a palavra a essas pessoas e tiveram êxito. Porque a Bíblia diz, mas por que eles tiveram êxito? Primeiro, porque a chama ardia no seu coração. Depois, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor era com eles. Olha, irmão, se o Senhor é com eles, irmãos, pode ter certeza que a nossa missão, ela terá êxito, Irmãos, é como aquele hino 515, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Por quê? Porque Cristo está conosco. E se Cristo está conosco, irmão, não temeremos o mal, porque Ele é o nosso protetor, é o nosso guia, é o nosso seguro, que pode nos capacitar para falar do amor de Deus às pessoas. Irmãos, sair da sua pátria e ir a cidades distantes, como eu já tenho dito, não é fácil. Aqui eu me recordo falando sobre isso aqui dos missionários, Daniel Berg, Gunnar Wingre, meus irmãos, quando vieram para o Brasil, chegaram aqui no ano de 1911,
eles acharam uma grande dificuldade. Não falavam português, mas vieram da Suécia, não falavam português, não conhecia a cultura brasileira. Então foi uma dificuldade. Você imagine aí, irmão, vir 2 homens de lá para cá, sem conhecer nada, só com a chamada no seu coração. Eu me alegro com isso, irmãos, porque é maravilhoso quando você vê a pessoa obedecer o chamado do mestre. Chegaram no Brasil, ficaram, irmão, numa praça em Belém do Pará, chuparam manga lá sem ter dinheiro, sem ter como se alimentar, falar com as pessoas, irmãos, e Deus trabalhou na vida desses homens maravilhosamente, irmãos, usando eles aqui no nosso país, em Belém do Pará, meus amados irmãos, e em 1912, esses irmãos, ele funda uma igreja chamada Missão da Fé Apostólica, trazendo a mensagem pentecostal para o Brasil, meus irmãos, e no ano de 1918, é oficializado o nome, a Assembleia de Deus. Irmãos, é uma igreja centenária que tem se expandido pelo país e, por que não dizer, pelo mundo, com a mensagem pentecostal, tem incendiado, irmão. Então isso é maravilhoso. Mas, irmão, não foi fácil no começo. Quantos escárnios, quantas pedradas, quantas pedradas aqui você, irmão, lembra o hino de número 126 da nossa harpa cristã, que é da autoria da irmã Frida Vingre, a esposa de Gunnar Vingre, irmãos, que foi aquele hino Deus deu a ela no momento de dificuldade, quando morreu um dos seus filhos, e não deixaram sepultá-lo, não deixaram sepultá-lo. Gunnar Vingre, ele volta para casa muito atribulado, dizendo que vai voltar para a sua terra, para a sua pátria, que abandonou tudo lá, veio para o Brasil, e o povo aqui, irmãos, era ingrato, e Deus deu o hino à irmã Frida Vingre. Bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Então, meus amados irmãos, são coisas lindas que, meio à perseguição, mas esses homens não desistiram. Olha, irmãos, se eles desistem, irmãos, é bem verdade que Deus tinha levantado outros, mas sabe lá Deus a que custo e como Deus levantaria outros, né, irmãos? Então não é fácil. Quanta perseguição tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus, mas ela tem avançado. Parece um formigueiro. Você já viu um formigueiro? Quando você nasce um formigueiro na sua casa, você tampa ali, bota terra, de repente ele estoura no outro canto. Então assim foi os crentes, irmão. Perseguiram, mataram, pisaram. Você não quer nem imaginar quantos cristãos foram mortos. Olha, irmão, Hitler, só judeu. Hitler matou quase 6 milhões de judeus. Irmão, durante a Segunda Guerra Mundial, para exterminar. A intenção do inimigo era exterminar o povo judeu e também os que criam em Deus. E quantas perseguições tem se levantado contra os cristãos, mas não tem prevalecido, porque Jesus, ele diz, lá em Mateus 16, 18, a minha igreja edificarei, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela, tá certo? Então até hoje a igreja tem continuado, porque Jesus tem guardado o seu povo. Então ele diz que isso nos mostra que a igreja começou, irmãos, a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando ao mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, como já disse, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas eram cristãos, judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda a criatura. Olha, irmãos, havia, vamos dizer assim, a dificuldade de culturas diferentes, havia dificuldade de se comunicar, mas eram pessoas convertidas a Cristo e capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, e por onde esse povo passava, a chama pentecostal, a chama do Espírito Santo ardia no coração, a tal ponto, meus irmãos, de formar uma igreja. Quem formou a igreja de Antioquia não foi os apóstolos, de jeito nenhum. Quem formou a igreja de Antioquia, meus amados irmãos, foi exatamente esses cristãos dispersos por causa da perseguição. Eles chegaram à cidade de Antioquia, foram para Chipre, para Finícia, chegaram a Antioquia da Síria e pregaram o evangelho, e ali formou uma grande comunidade cristã, tá certo? Glória a Jesus por isso. O segundo subponto aqui do segundo ponto, ele fala contextualizando a mensagem. Então nós podemos ver aqui o exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, não tem segredo, não tem arrudeio. Evangelho não é complicação, evangelho é descomplicação. Evangelho é coisa simples. E o que é que significa evangelho? Boa notícia.
Então eles chegavam dizendo, por exemplo, chegavam na cidade e diziam, rapaz, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos aqui por causa da perseguição. E vocês foram perseguidos por quê? Porque nós somos cristãos. E o que é ser cristão? Eles iam explicar o que era ser cristão por causa da mensagem de Cristo. Irmãos, e aquilo chamava, prendia a atenção das pessoas e eles anunciavam a Jesus. Lembra de Filipe, lá com o eunuco, da rainha de Candace? O Espírito levou Filipe até o carro e ele pergunta, o que é que você está lendo aí? Você está entendendo o que está lendo? O camarada disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe para entrar no carro, irmãos. E a Bíblia diz que ele estava lendo a passagem de Isaías, no capítulo 53, e ele faz uma pergunta a Filipe, esse camarada está falando aqui dele próprio ou está falando de outro profeta? E a Bíblia diz que Filipe, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. Ou seja, anunciou ao evangelho de Cristo Jesus. E o eunuco creu. E disse, o que é que me impede para me ser batizado? Ele disse que creia em Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Ele disse, eu creio. Então ele foi automaticamente batizado por Filipe ali, naquelas águas. Então o evangelho, irmãos, é coisa simples. Não é coisa complicada que alguém complica, é as pessoas que complicam, mas o evangelho, irmãos, é o amor de Deus derramado nas pessoas. Paulo, por exemplo, alguém disse, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Se nós perguntássemos a Paulo, por que você não se envergonha do evangelho? Paulo ia dizer, como ele já respondeu, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então o evangelho é poder de Deus e transformação. Irmãos, quantas pessoas... Pare um pouquinho aí agora e analise e pense quantas pessoas tinham suas vidas destruídas, pessoas que eram drogadas, pessoas que viviam, irmão, com suas vidas totalmente destruídas, sem perspectiva de vida, sem nada, irmãos, nem ninguém por ele. Mas um dia alcançado, alguém com a chama pentecostal, com a chama de missão, falou de Jesus para ele, irmãos, ele aceitou a mensagem e hoje é pessoas transformadas assim como eu e fala de Jesus para as pessoas. Meus irmãos, então é importante que você fale, que você tenha essa consciência. Não fique só para você, dê de graça o que você recebeu de graça. Então o texto ele é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias, ou não eram judaicas, da comunidade judaica. Significa que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento porque eles não entendiam, irmãos, para não... O que ele diz aqui? Para não provar que Jesus era o Messias. Para provar que Jesus era o Messias prometido. Porque isso não faria sentido. Por quê? Porque eles não conheciam. Então, para aquele público, aquele público não conhecia o Antigo Testamento, sendo pessoas que não eram, vamos dizer assim, da fé judaica, não tinham nenhum conhecimento, eram pessoas leigas, pessoas desinformadas, e elas precisavam de ouvir algo novo da parte de Jesus Cristo. Se falasse do Antigo Testamento, eles não iam entender, então eles anunciaram a Jesus Cristo, porque se eles falassem, irmão, não faria sentido. Então, diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam, já conhecia desde o Antigo Testamento o Messias prometido. Os gentios, eles não tinham essa mesma perspectiva. Eram pessoas sem Deus, sem paz, sem salvação, como diz a Bíblia Sagrada. Além disso, esses cristãos, irmão, também não mencionam o costume judaico, como a circuncisão que Estevão citou no seu discurso, Porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Isso aqui era da comunidade judaica, da cultura judaica e não da comunidade gentílica, certo? Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, ele destacava que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi espalhado e alcançando diferentes culturas. E chegou até onde, irmão? Chegou até o Brasil, Chegou até o Brasil, chegou em Belém do Pará, chegou em Natal, chegou nas capitais, e hoje, irmãos, não há um estado, um município, uma comunidade, acredito eu, que não tenha uma igreja evangélica. Eu não vou dizer nem a Assembleia de Deus, mas que não tenha uma igreja evangélica, a igreja cristã que tenha falado de Jesus para as pessoas. Por que isso, irmão? Fruto de missão. E você e eu precisamos entender que nós somos chamados exatamente para isso. Tá certo, meus amados irmãos? O segundo ponto da lição, ela falou sobre, exatamente, meus irmãos, uma igreja com a visão transcultural. E não uma igreja que fica dentro de quatro paredes. Irmãos, Deus, como é que pode? Pode, irmãos, num culto, Deus, alguém pode vir frequentar e ouvir a palavra de Deus e confessar a Cristo como Salvador. Mas a missão primordial da igreja não é ficar dentro de quatro paredes, é sair fora. É tanto que a palavra igreja, eclésia, que é tirados para fora, irmãos, é exatamente isso. Nós fomos tirados do mundo, vamos dizer assim, fomos tirados do mundo
para fora do mundo, para dentro da comunidade cristã, e agora somos tirados de dentro da igreja para falar do amor de Deus às pessoas que precisam, que estão aí carecendo de ouvir a palavra de Deus. E o terceiro e último ponto da nossa lição, meus irmãos, ele fala de uma igreja que forma discípulos, né, irmãos? Nós vimos aqui a igreja com visão transcultural, nós vimos que a igreja chegou à cidade de Antioquia, os irmãos que foram dispersos, pregaram o evangelho, e logo que pregaram o evangelho, que formou essa comunidade cristã, agora precisa exatamente, irmãos, esses irmãos serem ensinados, né? Serem ensinados. Aqui é onde entra o primeiro subponto, que é a base do discipulado. Ele diz assim, ao serem informados de que o evangelho havia chegado à cidade de Antioquia, né, irmãos, a partir de Jerusalém, os apóstolos, eles enviaram quem? Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé, ele viu uma igreja viva, e cheio da graça de Deus. Como homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja, irmão, precisava de mais instrução. Olha, irmão, logo que a igreja de Jerusalém tomou conhecimento da igreja de Antioquia, havia se formado, os irmãos haviam recebido, assim como foi em Samaria, os irmãos lá da igreja de Jerusalém enviaram Pedro, enviaram João a Samaria, quando Filipe estava lá. Assim também foi na cidade de Antioquia, quando eles tomaram conhecimento que a palavra de Deus tinha chegado lá pelos irmãos que haviam sido dispersos, logo eles enviaram Barnabé para lá. E Barnabé, ao constatar a grandeza do evangelho pregada lá naquele lugar, incentivou e encorajou os irmãos a permanecer na fé, meus irmãos, mas Barnabé foi à cidade de Tarso, foi buscar Paulo. Ele foi buscar Paulo. Para quê? Para ensinar aqueles irmãos, para discipular aqueles irmãos, nos primeiros rudimentos da fé cristã. Meus amados irmãos, porque não se pode só pregar. O que adianta, né, irmãos, ganhar 50, 70, 1000 pessoas, vamos dizer assim, e não ensinar esses irmãos a permanecer na fé? Então, uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar. E as duas missões da igreja, irmão. É missão da igreja ensinar. Jesus, por exemplo, lá em Marcos, né? Você vê que Marcos ele escreve o seu evangelho de 55 a 65, de 60 a 65, né? E Mateus ele escreve o seu evangelho de 60, por exemplo, Marcos escreve de 55 a 65, Mateus de 60 a 65. Então, Marcos escreve primeiro, não está numa ordem aqui, vamos dizer assim, cronológica da Bíblia, mas, irmãos, veja que o primeiro mandato de Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 28, se não me foge da memória, irmãos, Jesus, ele manda ensinar aos irmãos. Mas Marcos, como foi escrito primeiro, Jesus disse assim, aí ele por todo mundo, 16 e 15, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas lá em Mateus 28 e 19, Jesus manda aos irmãos, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é missão da igreja pregar o evangelho, mas também é missão da igreja discipular aqueles novos irmãos na fé, para que eles criem raízes. E com isso, irmãos, eu deixo aqui uma palavra de incentivo, né, aos irmãos, aos pastores. Quem sou eu? Mas é uma palavra de incentivo para dizer, né, irmãos, que forme na sua igreja pessoas que têm uma habilidade, grupo de discipulado, que forme esses novos convertidos, que ensina esses irmãos a ter aos primeiros rudimentos, a crerem nos primeiros rudimentos da fé cristã. Isso é muito importante, irmão, para que eles cresçam saudáveis na fé. Não cresçam, irmão, pessoas tortas, sem conhecimento. Incentive os irmãos a participar da escola bíblica dominical, irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Olha, eu posso dizer aos irmãos, eu tenho 25 anos que Jesus tem me libertado, Jesus me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, irmãos, me trouxe, me fez, vamos dizer assim, um príncipe, né, no meio dos seus, irmão, me colocou, eu estou aqui hoje falando. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu nem falar, eu me escondia com medo de falar, havia trabalho na escola, quando dizia você que vai apresentar, eu fugia da escola com vergonha. Aí hoje eu estou aqui, meu irmão, falando para você das grandezas de Deus, falando da lição, falando da palavra de Deus. Então, para mim, isso é uma vitória muito grande, meus amados irmãos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui eu sou fruto da escola bíblica dominical, eu sou fruto, meus irmãos, de culto de instrução. Então, você seja um participante ativo da escola dominical. É da escola dominical, irmãos, que sai dirigente de ciclo de oração, é da
escola dominical saem bons obreiros, bons auxiliares, bons diáconos, bons presbíteros, bons evangelistas e bons pastores também. Né? Como é que o pastor ele vai liderar uma igreja se ele não é um participante da escola dominical? Como é que o evangelista vai dirigir uma igreja se ele não é um participante da escola dominical? O que é que ele vai ensinar aos irmãos? Então seja aluno da escola, ativo aluno da escola dominical, meus amados irmãos, e tenha um bom discipulado da parte de Deus. O segundo subponto, ele fala aqui, meus irmãos, denominados de cristão, né? Então, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Olha aí, irmão. Havia sido chamado até então, eles não tinham sido chamados ainda de cristão. Tinham sido chamados de irmãos, de crentes, de discípulos, né? De santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora, como aqueles que eram de quê? Do caminho. Né? Agora em Antioquia eles são chamados de cristão pela primeira vez. O termo cristão ele tem o sentido de pessoa, da pessoa de quem? De Cristo, de ser igual a Cristo, de parecer com Cristo, né? De ser igual a Cristo. Eu me lembro de um testemunho de um missionário que ele foi enviado, né, irmãos, para uma tribo, e lá ele passou um período tão grande e depois ele teve que retornar. E depois enviaram outro missionário para lá, irmãos, e aquele missionário começou a pregar a palavra de Deus, e o chefe daquela aldeia disse assim, rapaz, esse homem que você está falando dele aí, que era de Jesus, ele passou um ano aqui com a gente. Então, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Aquele missionário, testemunho de se parecer tanto com Cristo, que aquele camarada disse que ele era o próprio Cristo. Então, meus irmãos, ser cristão é ser igual a Cristo, é praticar o que Cristo praticou, é ser defensor da fé cristã. Tudo isso, meus irmãos, os irmãos daquela época foram chamados de cristão, porque se pareciam com Cristo, era realmente, meus irmãos, a semelhança do seu mestre, tá certo? Glória a Deus por isso. E o terceiro e último subponto aqui da nossa lição, meus irmãos, para a gente fechar, ele fala da identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé e as suas atitudes. O que é que me denomina cristão, irmãos? Olha, ser crente é uma coisa, viu? É tanto que aqui, meus irmãos, os cristãos foram chamados de crentes também, né? Mas ser crente é uma coisa. Ser crente, irmãos, tem muita gente que é crer. E a Bíblia diz, para a gente entender, diz que, irmão, o diabo, ele é tão crente, ele crê que estremece, né? Mas ele não obedece. Então, ser crente é diferente de ser cristão. Ser crente, o que define ser crente? É só você perguntar a alguém, você é crente? Eu sou porque eu creio. Mas você obedece a palavra de Deus? Obedece não. Então, ser cristão, o que é que define ser cristão? Meus irmãos, é uma vida de devoção a Deus, é uma vida de guardar-se da corrupção deste mundo, é uma vida, irmãos, de uma fé viva, né? De alguém olhar para ele, como eu disse a você, olhar para o profeta Eliseu e dissesse, esse homem é um verdadeiro homem de Deus. Então ser cristão é isso, meus irmãos. Não é só um nome, não é só um rótulo, não é só vir para a igreja dia de domingo e dizer que é crente, não. É a sua vida que vai dizer se você é cristão ou se você não é. Então ele diz mais aqui, embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria. Não importa, irmãos. Não importa se alguém zombe de mim ou zombe de você. Ah, um cristãozinho, não importa se seja de zombaria. Que bom que ele zombe mesmo. Bom que eles zombem mesmo, porque zombando de nós, meus irmãos, é sinal que nós estamos indo no caminho certo. Agora, se o mundo, irmãos, amar vocês e não zombar de vocês, aí o negócio está errado. Jesus disse, irmãos, que o mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? O mundo aqui não é as pessoas, é o sistema mundano. O mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo, disse Jesus. Porque se vocês fossem de lá, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são de lá, o mundo vos odeia. Né, irmãos? Então, se seja com zombaria ou se não, o importante é que eles chamaram ele de cristão parecido com Cristo. E glória a Jesus por isso. Então o nome cristão ele aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28, 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, irmãos, ser cristão significa não somente crer em Jesus, mas sabe mais o quê? Abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Olha aí, irmãos, ser cristão não é somente crer, mas é exatamente abandonar a vida de pecado, tomar ciência da sua condição pecaminosa, confessar os seus pecados a Cristo, abandonar essa vida de pecado e viver em novidade de vida. E Paulo diz, irmão, na sua carta aos Coríntios, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os pecados, tudo se passou e eis que tudo se fez novo. Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus amados irmãos,
Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo faça com que você compreenda, né, que você precisa exatamente exercer o seu papel de cristão, dando testemunho nesse mundo do Evangelho de Cristo Jesus, levando outros a crer na comunhão, tendo comunhão com Deus, levando outros a ter comunhão com Deus através da sua vida, através do seu testemunho. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que lhe dê exatamente entendimento, que lhe dê entendimento para que você possa compreender a palavra de Deus. Que Deus lhe dê um dia abençoado na sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo programa, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Amém.